pra aqui. Ó, quem tá aqui. Celso Russo. Imagina o seguinte. Aqui o Brasil é engraçado. Tudo no Brasil é caro. Vê se eu tô errado. Tudo no Brasil é caro. Em geral, a gente é mal atendido. Quando o governo não tem dinheiro, inventa a volta de CPMF, enfim, arruma um jeito de meter a mão no nosso bolso, né? Extorquir dinheiro nosso. Mas o que acontece é o seguinte, mas não recupera. O déficit que agora diz que o governo tem de 30 bilhões, era fácil. É só pegar o dinheiro todo que foi roubado da Petrobras, que sobra. E não foi roubado por quem não estava no governo. É todo mundo da mesma panelinha. Então, moral da história. Aí, a gente, que nem o moço que procurou o Celso, o sujeito juntou dinheiro, devagarinho. Qual era o sonho dele? Ter uma televisão moderna, assim, gigante. Eu também quero ter uma. Um dia eu tenho. Resumo. Gigante. O moço foi lá, comprou a televisão. Tava numa felicidade. Nossa, tava feliz que pinto no lixo. Uma alegria monstro. Usou a televisão. Não demorou muito. Não demorou muito. Pum. Pifou. A TV. A TV começou a dar defeito. Resumo. Ele levou para assistência técnica. Esperou. Um mês depois ele voltou lá e disse: ô, cadê a minha televisão? A televisão tinha 9 meses só de uso. Ele olhou, o moço disse assim: tá aí. Mas e como, moço? Só tá um mês para consertar a televisão. Ele disse: não tem peça. Como não tem peça? Você me vendendo uma televisão que não tem peça de reposição, não tem peça. E resumo, aí ele disse: quer saber? Vou chamar o Celso Russomano com a patrulha do consumidor. E o Celso foi lá, resolveu? Vamos ver. Bota o nosso Celso no Cidade. Oi, Marcelo, nós estamos no Jardim Helena, região do Grajaú, zona sul da cidade de São Paulo. Hoje eu vou orientar você que tem um aparelho dentro do prazo de garantia e precisa exercer o seu direito de garantia. Como é que funciona com assistência técnica? Como é que você faz valer seus direitos? O que pode e o que não pode? Pois é, esse é o caso do Antônio. O Antônio mora nessa casa aqui. Deixa eu tocar a campainha aqui para chamar o Antônio. Pronto. Vamos aguardar um pouquinho. O Antônio tá com um problema. Ele comprou uma televisão, a televisão está na assistência técnica há mais de 30 dias e não tem peça de reposição. Mas pode isso? Pode não ter peça de reposição? Oi, Antônio, como vai? Dá licença, deixa eu ver. Como vai, tá bom? Vamos entrar aqui, dá licença. Você comprou uma televisão sempre Toshiba, foi isso? Isso. 7/10/2014 você adquiriu uma sempre Toshiba, quantas polegadas? 48. 48. Isso. Era uma televisão sonho. Sonho, isso. Sonho teu. Um top, né? Quanto tempo você conseguiu usar ela? Uns 10 meses. 10 meses. E aí o que aconteceu? Foi pifando, foi apagando o foco e acabou de pifar de uma vez. Aí mencionei assistência técnica. Eles veio até a minha residência, retirou o aparelho. Aí me Te cobraram por isso? cobraram uma taxa de R$40. Só que sem opção de que eu... Assim, como opção de que eu não pagaria a taxa e levasse a TV pessoalmente, por conta própria minha. Mas como a assistência técnica trabalha com os veículos dela para pronta entrega, ele tinha que cobrar uma taxa para cobrir o valor da... Bom, deixa eu explicar isso para vocês. Pode cobrar para buscar o aparelho eletrodoméstico na sua casa? Pode, desde que no manual de instrução do produto esteja especificado que é opção do consumidor como é que se diz? O transporte do aparelho até assistência técnica. Olha, a Sempre Toshiba se obriga a prestar os serviços acima referidos cobertos pela garantia somente nas localidades onde mantiver oficinas e serviços autorizados para Sempre Toshiba TV de LED. O proprietário consumidor
será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada pela SEMP Toshiba mais próxima. Então, quando o certificado de garantia estabelece que você é o responsável, se a assistência técnica te oferecer o transporte, como aconteceu com o Antônio, você pode aceitar. O que não pode, o que a lei não permite, é que você seja obrigado a pagar pelo transporte e que não haja a opção de você fazer o transporte por conta e risco do consumidor. Quando passa 30 dias da data em que você levou o seu aparelho eletrodoméstico, não precisa ser só a televisão, pode ser a sua geladeira, pode ser o seu fogão, pode ser o seu micro-ondas, qualquer aparelho da sua casa, você deixou na assistência técnica dentro da garantia do produto, dentro do prazo de garantia do produto, e eles não resolveram o problema em 30 dias, você tem o direito à substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou então a devolução da quantia paga monetariamente atualizada. Você já pensou no que você quer? Eu quero devoluções da quantia paga. Você não quer mais a televisão? Não quero mais a TV. Porque se não tem peça de reposição, como é que você vai ficar se trocar por outra, né? Fica um produto duvidoso. Pois é. O Código de Defesa do Consumidor estabelece obrigação da peça de reposição. E nós vamos explicar isso direitinho lá na assistência técnica. Vamos lá. Vamos lá. Marcelo, nós estamos chegando agora na Avenida Interlagos, onde fica a assistência técnica. Vamos ver se a gente consegue resolver o problema, considerando que o Antônio não quer mais de jeito nenhum o produto. Para ele chega. E olha que passou faz pouco tempo o prazo. Só que você manda um produto para assistência técnica, ele tem que ficar pronto em uma semana, no máximo 15 dias. Você tá sem televisão em casa, né? Ô, absoluto, tô sem TV nenhuma. Isso é ruim, né? Ô, se já tá acostumado. Comprei uma TV grande para achar que tava resolvido o meu problema, acabei ficando sem TV. Assistência técnica é essa aqui, né? Deixa eu deixar bem claro para você que está nos assistindo que a culpa não é da assistência técnica. A culpa não é da assistência técnica. A culpa é do fabricante, entendeu? Oi, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Como é a sua graça? Edmilson, tudo bem? Edmilson. Edmilson, é o seguinte. Nós estamos aqui com o Antônio. Eu tô já entrando aqui dizendo que a assistência técnica não é responsável. Porque se você é uma assistência técnica da SEMP Toshiba e não tem peça de reposição, não é culpa tua. Tá difícil pra gente mesmo com relação a isso, a peça ser enviada pra gente. Esse caso aqui, por exemplo, vocês pediram a peça há quanto tempo? Ô Celso, eu vou pedir, porque eu fico aqui no balcão, mas essa parte aqui é a Flávia. Me dá o Código de Defesa do Consumidor, eu vou mostrar pra você que está em casa e infelizmente isso não acontece. Tanto dentro do prazo de garantia como fora do prazo de garantia. Olha aqui. Vou mostrar para vocês aqui o que diz o artigo 32. Olha, os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo na forma da lei. Ou seja, depois de cessada a fabricação, tem que ter peça de reposição por 5 anos. Só que nem quando o produto é novo, você veja, o produto dele tem 10 meses de uso. Nem quando o produto é novo tem peça de reposição, não é isso? É isso. Isso é um absurdo. Você já tá verificando direitinho, aí eu vou te dar todas as informações certinhas, aí a gente vê direitinho o que tá acontecendo. Provavelmente tá tudo certo, eu creio que tá feito o pedido, a peça tá sendo enviada, mas é aquele negócio da demora mesmo pra gente. Muita gente reclama do prazo de 30 dias? Celso, não muita gente, mas tem reclamação. Claro que a gente não consegue cumprir todos, é muita televisão que volta na garantia, mas em média, assim, 10% reclama, em torno de 10%, que não é pouco, né? 10% eu também acho que é muito, devia ser 0, mas 10% no caso dele, a gente é uma assistência técnica já tem 38 anos aqui, não é 38 dias nem 38 horas, 38 anos que a gente está atendendo os clientes, e se a gente está aberto, porque a gente atende certinho, honestamente, fazendo a coisa certinha, mas infelizmente parece que no caso dele ainda não conseguimos atender, mas já está vendo, a gente vai te dar uma resposta 100% positiva.
bonitinho para te explicar, olha. Ele abriu um chamado pra gente buscar a televisão na casa dele dia 7/8. Foi retirada no dia 11/8. A gente no dia 26/8 já fez o pedido e foi mandado. Saiu hoje da fábrica. Aí é questão dele querer ou não. Aqui você quer a peça, quer o conserto da televisão ou quer o seu dinheiro de volta? É teu direito. Você decide. Você decide. Você decide. Eu quero meu dinheiro de volta. Aí, beleza. É direito. Celso, pra ele conseguir o dinheiro de volta, tem um trâmite da Toshiba que eu não devolvo dinheiro, eu sou só assistência técnica. Eu sei disso. Vamos entrar em contato com a Toshiba. Entre em contato com eles. Vamos conversar. Ó, Celso, Conversar com eles. Vai chegar, ele Tá bom. não quer, Vamos. mas se quiser se consertar, tá bom? Vamos conversar com a Toshiba. Oi, Fabiola, boa tarde. Quem está falando é o Celso Russomano. Eu estou em uma das assistências técnicas de vocês, gravando uma reportagem para a Rede Record Televisão, para o programa Cidade Alerta. O consumidor está aqui, ele deixou a televisão para conserto já faz mais de 30 dias. Como o artigo 18 com a defesa do consumidor é muito claro, eu estou dando a opção para ele de ele arrumar a televisão ou ter o dinheiro de volta como manda a lei. Ele disse que não quer mais a televisão. Quero saber com quem é que eu falo para resolver o problema. Ele possui algum número de protocolo? Tem o número de... Qual é o número de protocolo? É isso daqui, ó. É 2015 090 3020. Exatamente, em nome de Antônio. Já temos aí uma resposta? Alô? Só assim, eu verifico aqui no sistema que foi falado com o consumidor e o reparo do aparelho ia ser feito junto à fábrica mesmo do aparelho. Mas ele não quer mais. Já agora, da ordem de serviço até hoje, já passou mais de 30 dias. Ele quer a devolução da quantia paga. E tá aqui do meu lado, se você quiser falar com ele, eu passo para ele. Como é que nós vamos fazer? A lei obriga a devolver o dinheiro, né? Corrigido monetariamente. Como é que vocês vão fazer? Só um momento. Momento eu tô aguardando faz tempo, né? Isso é o que mais irrita o consumidor, né? O serviço de atendimento ao consumidor, os saques, né? Os call centers, mais um momento, mais um momento, mais um momento. É verdade, é assim direto. E não dá. Oi. Eu tenho uma opção legal para ele, o que a gente pode fazer? A gente, se ele autorizar o conserto, chega na placa, a gente conserta e prorroga a garantia dele um pouco mais. Aí ele fica com uma garantia mais legal. Tem mais um problema a ser resolvido. Se ele pegar o dinheiro dele de volta, ele vai ter que pegar a garantia estendida que ele já tem. Ele já tem a garantia estendida. Aí ainda vou ter que ajudá-lo a transferir a garantia estendida para outro aparelho que ele comprar. Porque... Fazendo isso, Celso, Faz isso. Fazendo isso, ele aceitando o conserto, a Toshiba também prolonga a garantia dele um pouco mais. Quanto tempo? Aí a gente entra em contato. Geralmente, por quanto tempo dá para prolongar, Flávia? Oi? Só um minutinho. Junto à fábrica, mas também não aceita mais Isso vocês fazendo finalizando o ano, Só um minutinho aqui pra mim. Bom, não, ele não quer mais a troca do aparelho. Ele tá me dizendo aqui que quer a devolução da quantia paga. Agora, a menos que você convença ele de que ele deve aceitar o aparelho, que ele não vai passar pelo mesmo problema lá na frente de novo. Quer falar com ele? Pode ser. Pode ser. Então ela tá tentando te convencer a trocar o aparelho pelo novo. Vê. Oi, pois não? Senhor Antônio, Sim. o senhor não deseja mais aguardar esse reparo? Não. Eu verificar então se é possível, no caso é o reembolso, se possível é o reembolso do aparelho. Não, peraí. Se é possível, não. Vocês têm obrigação. Vão fazer por bem ou por mal. Vão fazer. Que absurdo, isso é possível. Vamos ver se é possível devolver o dinheiro. Peraí. A empresa vem, se instala no Brasil e não respeita a legislação brasileira, não respeita a lei brasileira. Respeita. Vai respeitar por bem ou por mal.
Imagine, Celso, com o senhor é assim, com o consumidor presente, o que é que estão fazendo? Mas vou falar um negócio, depois que for pro ar, depois que vai pro ar, aí não, aí muda de figura. Porque aí o diretor, o presidente da empresa fica sabendo, fica todo mundo sabendo, aí todo mundo corre para resolver o problema. Então vamos deixar aí pro ar. Quer dizer que ela vai ver se vai resolver? Vai ver se vai resolver, vai pedir pra alguém. Bom, alô? Oi, é o Celso Russomano. Eu vou fazer o seguinte. Já que vocês vão ver se vão resolver, nós vamos colocar no ar a reportagem aqui, que nós estamos gravando, e nós vamos conversar direto com a diretoria da empresa para dizer qual é, para questionar a empresa qual é o procedimento, se é o cumprimento da lei ou se não se cumpre a lei no Brasil. Né? Aí a gente toma outras providências. Porque aí se o diretor, presidente da empresa, disser que não cumpre a lei, existe crime e ele vai responder por crime. Mais um momento, por favor. Vamos lá. Eu tô mostrando isso para você que está nos assistindo pelo seguinte, para você ver como é que funciona, né, o serviço de atendimento ao consumidor da maioria das empresas. É mais um momento, e isso vai irritando o consumidor, né? Eles ganham na irritação. Chega uma hora que a pessoa não aguenta mais. Nós estamos aqui, ó, falando com ela no telefone já há 9 minutos e 45 segundos. Vai para 10 minutos. E o problema maior é o seguinte, no serviço de atendimento ao consumidor, a pessoa que está na ponta não tem poder de decisão. Porque se as empresas fossem um pouquinho mais inteligentes e espertas, resolveriam o problema dos seus consumidores, ganhariam muito com isso, não teriam o desgaste que hoje o Antônio está tendo, e a empresa não teria o desgaste do seu nome também. Senhor? Pois não. Quem está ali? É o senhor Antônio? É o Celso Russomano agora. Quer falar com ele de novo? Eu passo para ele. Então, assim, senhor Celso, eu peço então pro senhor Antônio, eu não tenho visto, tá? Os bancários dele. Para enviar os dados das bancários para o mesmo e-mail que ele mandou da outra vez? Mas a equipe da Record vai acompanhar ele, pode ficar tranquila. Tá bom? E aí a gente vai mostrar em quanto tempo a devolução vai ser feita, ou seja, qual é a agilidade da Sempre Toshiba para que o Brasil inteiro saiba se vale a pena ou não comprar da Sempre Toshiba, tá? Muito obrigado, viu? Não, só isso, obrigado. Boa tarde. Bom, vamos ver se vai resolver. Tudo bem. Milson, obrigado, viu? Obrigado. Não é culpa sua. Faço questão de deixar isso muito claro aqui na televisão. Você só é o ponto de ligação entre o consumidor e o fornecedor. Assistência técnica é isso. É o ponto de ligação entre o consumidor e o fornecedor. Ele não tem culpa, ele poderia reparar imediatamente se tivesse a peça de reposição. Tá bom? Obrigado, viu? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, gente. Até logo, até logo. Bom, tá bom assim pra você? Tá bom. Tá joia. Estando bom, pelo menos provisoriamente, para ambas as partes, se a Toshiba cumprir a sua obrigação, de toda forma, nós voltamos. Celso Russomano para o Cidade Alerta. Marcelo. Valeu, Celso. Sentou a mamona na Sempre Toshiba. E ali atrás, viu que estava passando Cidade Alerta, coincidência, né? E deixa eu fazer uma observação antes que sempre tem uma língua ferina, né? Que é do Percival, foi na hora. Aquele celular lá que ele está usando, todos nós sabemos que o Celso é deputado federal e o deputado federal tem um celular dado pela Câmara que é um equívoco absoluto, que pode usar à vontade e a gente é que paga a conta, né? Isso daí num país que está atravessando um caos absoluto, não deveria ser assim, mas até o Senado agora vai trocar os carros dos senadores e eles que ficam, alguns, querendo que a gente pague CPMF. Mas o que eu queria dizer do nosso Celso é que aquele celular que ele está usando é o celular pessoal dele, que quem paga a conta é a Record. Então já estou avisando, porque Percival, que é linguarudo, já disse, lá, tá usando o celular da Câmara. E eu que não sou besta, quando eu tinha visto a reportagem antes, acho que entrou um mosquito na minha boca.
Um mosquito, eu estou falando muito bem feito. Resumo, eu tinha visto a reportagem, primeira pergunta que eu disse, quem é esse celular? Aí a equipe disse, não, esse celular é o dele e tal, que é da Record. Eu digo, então tá bom, antes que alguém fale, deixa eu mostrar. Valeu, Celso, mais uma questão resolvida. Se porventura sempre Toshiba não der o dinheiro do homem, você vai lá e senta a mamona de novo. Vou falar que nesse momento, nós dois estamos acompanhando desde cedo o caso do menino Gustavo, que caiu do 26º andar de um prédio num condomínio em Taboão da Serra, aqui na Grande São Paulo, do 26º andar. E, evidentemente, né, a mãe do menino deixou o menino para ir buscar o namorado. Vamos botando imagem, por favor, do prédio, para eu poder explicar para você que está chegando agora no Cidade Alerta. Eu desejo uma boa noite. Resumo, o menino caiu do 26º andar, né, aí desse prédio. Cadê ali no detalhe? Foi desse andar aí de cima da janela que você vê aí bem na parte frontal. Essa é a janela que ele caiu, aquela janelinha pequenininha, aquela janela entre o piso e a janela tem 1,60 m e a janela tem cerca de 60 centímetros. O garoto caiu aproximadamente 78 metros. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, vai trocando a imagem, meu filho, por favor. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a mãe, vamos botar a foto da mãe, porque eu vou conversar com o delegado do caso junto com a capitão Nascimento, porque ele tem outros esclarecimentos. Essa é a mãe. Me bota a entrada e a saída dela do prédio. A mãe é a farmacêutica Juliana. Saiu do prédio, você vê aí, exatamente às 10h54 de ontem, para ir buscar o namorado, que na estação Morumbi do trem. Na volta, você vê ali a hora, ela volta à meia-noite. Resumo, ela fica 1h06 fora de casa. Horário, então, nesse período, o menino teria, na teoria, se assustado, saiu procurando a mãe por toda a casa e, de repente, o menino caiu. Eu estou recontando porque o delegado do caso está me ouvindo, para também ele saber para onde vai encaminhar a minha cabeça. Resumo, o que acontece? Esse menino está dormindo. Normalmente a mãe larga a criança e só aí já tem um crime de cara, não é? Aí já tem o crime, que é largar um menor de 5 anos de idade para ir buscar o namorado, né? E a criança cai. Tem que saber como o delegado vai enquadrar o crime. Se ela tem participação, qual é a participação dela nisso? Aí o menino cai aí. Frisa essa imagem. Volta um pouquinho e frisa. Já me dá aqui e já me dá em cima. O que acontece? Quando a mãe sai, eu fiz o percurso, né? Eu conheço bem esse caminho. O que acontece? Repara, não me... Deixa ainda a mãe. Depois me dá essa imagem frisada. O que acontece? O percurso que ela faz, corta para mim. O percurso que ela faz, ela leva. Hoje, às 4h, o percurso levava 23 minutos. Na teoria, e na volta praticamente a mesma coisa. Ela fica 1h06 fora de casa. O percurso ontem à noite, sem trânsito, já que ela saiu aos 6 minutos para as 11 da noite, ela faz aquele percurso pela metade do tempo, mas vamos dizer 15 minutos. São 30 minutos, tem 36 minutos sobrando. E o próprio advogado dela disse que ela já tinha marcado e não houve desencontro nenhum. Tem 35 minutos, 36 minutos sobrando nessa conta. Mas há uma outra questão. Para quem é pai e para quem é mãe, né, nós sabemos uma coisa. Né? Uma criança
uma criança que acorda assustado, e ela própria disse que a casa estava toda acesa, né? O menino saiu procurando. Se ele saiu procurando e acendeu tudo, ele está angustiado. Ele acorda e procura a mãe. O menino estava, segundo ela disse, dormindo sono solto para o dia seguinte. Ok, o garoto quando cai tem um tênis calçado no pé e uma mochila. A mochila supostamente é dele. Agora o tênis não, está no pé dele. A pergunta que faço, eu tenho 5 filhos, tão grandes, mas já foram pequenos. Uma criança sozinha, jogada, né, ali no silêncio da escuridão, uma luzinha só acesa, ela acende tudo, a um ponto que há um desespero absoluto dessa criança. Como é que ela ainda vai calçar o tênis? A não ser que ela tivesse domínio de tênis. Mas tem uma outra questão, isso eu vendo daqui do estúdio, porque eu não tive como nem ir no local, mas conheço o local perfeitamente. Há uma outra questão. Uma das cadeiras é uma cadeira pesada, que a criança tem que arrastar a cadeira da cozinha até a janela. Por que ela não arrastaria para a sacada, que é muito mais fácil? Por que exatamente ela arrastou para um buraco onde não tenha, o único lugar onde não tinha uma rede de proteção? Então eu vou conversar com a Capitão Nascimento e o Dr. Gilson, que é o delegado do caso, a quem eu quero agradecer a gentileza de nos atender nesse momento. E eu vou perguntar, além de dar boa noite para o doutor Gilson, que deve estar cansado, porque é um pepino, um negócio desse para a pessoa resolver, eu queria perguntar ao doutor Gilson, que escutou exatamente tudo que eu falei, eu queria perguntar para ele, doutor, eu queria saber do senhor o seguinte, essas coisas todas me intrigaram, de saber que a criança estava ali, quando cai, está de tênis calçado. Me intriga o horário. Eu vou começar pelo horário, se o senhor me permite. Tem 1h06 para ir do Taboão até a Luiz Carlos Berrini, num horário sem trânsito. Com trânsito demora 23 minutos. Ela lhe explicou, doutor, o que nos 36 minutos que sobraram, o que ela fez, se ela parou no caminho, se houve desencontro, que o advogado disse que não? Por favor, doutor. Bom, boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, segundo o depoimento inicial dela, as declarações prestadas, eles teriam parado numa lanchonete de renome, onde teriam comprado um lanche. Isso ainda está sendo analisado, não tenho todos os elementos, mas essa informação já tinha sido colhida logo pela manhã. Perfeito, doutor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós já somos pessoas de uma relatividade, não é? E nós sabemos como são as crianças, porque filhos não nos faltam. Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Há uma coisa que a mim, naquele momento, me intrigou muito. Como é que a criança que está dormindo, de repente, ela é encontrada 78 metros abaixo, calçando um tênis, né? Quem tem filho sabe que quando a criança está em desespero, ela não pensa no tênis. Teve alguma explicação para isso, doutor? Olha, necessariamente eu não tenho uma explicação ainda para isso. A gente vai analisar, existem algumas hipóteses aí possíveis que vão mais no âmbito psicológico da coisa. São linhas que não estão descartadas. Nenhuma linha de investigação está descartada por enquanto e a gente está buscando esclarecer todos esses pequenos detalhes. Cada um no seu momento apropriado, isso não nos passou desapercebido e são coisas que a gente está trazendo para os autos gradativamente. É um processo que a gente procurou dinamizar hoje, mas é um processo relativamente lento porque é a coleta de indícios, a coleta de provas através de oitiva de pessoas, de depoimentos, de provas técnicas. Vou depender muito do que a nossa perícia
for nos informar a respeito disso. Vou depender disso até para requisitar novos elementos periciais. Para isso a gente está preservando determinados elementos da cena dos fatos. Então a gente está sendo bastante cauteloso, criterioso na maneira como a gente está fazendo a coleta desses elementos. Doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se uma pessoa chega à beira de como aquela janela e cai, digamos que o menino subiu, olhou e caiu. Normalmente esse corpo cai mais rente à parede. Por quê? Porque ele não teve o impulso do empurrão. E quando a pessoa é jogada, sempre o ângulo fica um pouco mais aberto. Em vez de cair aqui, cai mais para cá. A perícia já disse, ou o senhor que lá olhou, o corpo do menino estava rente à parede ou estava um pouco mais distante, que pode se levar, não como conclusão, mas como ideia de que ou ele se jogou num impulso muito grande, que é difícil porque ele estava equilibrado em duas cadeiras, ou alguém o empurrou. O corpo estava muito próximo, doutor, ou mais afastado? Olha, pelas imagens, aparentemente o corpo não estava tão próximo da parede. Mas nós temos que levar em conta o que a perícia vai nos revelar. Porque não é um corpo também muito pesado, não é um corpo de um homem adulto. Então, são as coisas da dinâmica que vão ser mostradas tecnicamente pela perícia. Eles que vão nos informar, isso faz parte dos nossos quesitos. Então, a gente aguarda o parecer dos técnicos do Instituto de Criminalista para poder ter efetivamente uma ideia dessa dinâmica da queda. Perfeito, doutor. O senhor conversou, evidentemente, o senhor tomou o depoimento da mãe. Eu não quero saber o depoimento da mãe, porque eu posso até atrapalhar a sua investigação, se bem que essa investigação é um pouco estática, né? E é como o senhor bem disse, é uma investigação muito mais voltada nesse momento para a perícia, porque se a perícia, com esses dados, é que o doutor Gilson vai ter as explicações para a queda do corpo, o arrasto, né? O arrasto do menino naquela janela. Ali haviam várias redes de contenção, essas redinhas que de repente a perícia passou para ver se porventura tinha a pele do menino ali, nas próprias mãos do menino pode ter um nylon da redinha. São coisas, como bem disse o doutor, corta para mim, meu filho, como bem disse o doutor, né? São coisas que ele ainda vai ter que receber. Mas eu queria só o senhor, que é um profissional experiente, que impressão o senhor teve da mãe? Olha, em princípio, eu tenho ouvido mais depoimentos indiretos e a gente vai trabalhar também bastante em cima desses depoimentos. Devo voltar a ouvi-la novamente. Então, tudo vai seguir um procedimento. Quando ela foi ouvida inicialmente, eu não tinha todos os elementos que eu tenho agora. Então, a partir da existência de novos indícios, de novos elementos, é que a gente vai poder conversar com ela de uma maneira mais consistente também, tá? Aparentemente, até porque ela estava muito abalada, ela ficou difícil a se conseguir uma posição mais correta dos fatos. Isso a gente vai conseguir com o tempo, uma nova entrevista com ela. Uma pergunta só, doutor, para encerrar, que eu sei que o senhor está com serviço, é o que não está lhe faltando no momento, mas o que eu queria lhe perguntar é o seguinte: eu me lembrei do caso Isabela Nardoni, e no caso Isabela havia ao lado um pequeno telhado, que embaixo era uma espécie de uma churrasqueira, onde havia marcas de pés, e essas marcas chegaram a sugerir uma outra pessoa na cena do crime, o que acabou com que a perícia acabasse descartando essa hipótese. O senhor acredita que possa ter, a pergunta eu sei que é muito subjetiva, mas o senhor acredita que possa ter
uma pessoa estranha à família na cena ali, na cena do menino, e essa pessoa ter jogado a criança, ou essa hipótese não já está descartada de cara? Olha, nenhuma hipótese a gente descarta de imediato. Então, nós mantemos sempre acesa todas as linhas de investigação. Mas, em princípio, é uma hipótese que, por enquanto, ela é inviável. Mas não significa que ela esteja abandonada. Então, vemos todas as linhas, seguimos em todas as direções e a gente vai observar isso com critério, principalmente quando chegar o laudo técnico. Em princípio, os peritos não relataram nenhuma existência de sinais ou de evidências que indicassem a presença de terceira pessoa. Muito obrigado, doutor Gilson. Boa sorte aí no seu trabalho. E mais uma vez, eu agradeço a gentileza de poder falar conosco aqui no nosso Cidade Alerta. Um abraço e boa sorte aí, meu irmão. Obrigado. Boa noite. Boa noite. E acorda pra mim, desde ontem à noite, né, na verdade já quase madrugada, quando nós soubemos do que estava acontecendo, várias equipes do Cidade Alerta foram para o local. Põe no Cidade. A queda aconteceu no fim da noite. O pequeno Gustavo Souza Estorto, de 5 anos, caiu da janela do banheiro que fica no 26º andar deste condomínio, na Avenida Aprígio Bezerra, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Eu estava assistindo o jogo, aí eu saí para tomar um vento, aí de repente eu sinto um vácuo e quando eu vi, eu pensei que até era uma bandeja, alguma coisa de louça. De repente, quando eu vi, era um menininho. O menino morreu no local. Esta vizinha diz que brigas no apartamento eram frequentes. Eu vi uma discussão, umas gritaiadas. Mas não pensei que era do jogo, né? Porque estava tendo um jogo. Depois terminou o jogo e continuou essa discussão. Aí eu fui fazer uma vitamina, meu filho veio e falou assim: mãe, olha lá embaixo, o que que tem? Um corpo. Eu falei, o quê? Um corpo. Aí eu fui olhar, vi uma criança lá embaixo. O menino morava com a mãe, mas na hora do acidente, ela não estava em casa. Foi o que Juliana Souza Estorto, de 33 anos, contou à polícia. No depoimento prestado aqui na delegacia, a mãe da criança disse que havia deixado o menino sozinho, dormindo em casa, para buscar o namorado perto de uma estação de trem na zona sul de São Paulo. Quando o casal retornou, percebeu que as luzes do apartamento estavam todas acesas. Dentro do banheiro, 2 cadeiras posicionadas perto da janela. E quando olharam para baixo, perceberam que o menino havia caído. A mãe e o namorado, Márcio de Souza Ferreira, de 27 anos, entregaram à polícia os aparelhos celulares. Neles, há uma conversa entre o casal que confirmaria que Juliana realmente havia saído quando o filho caiu do prédio. Os dois foram ouvidos como testemunhas. A polícia vai pedir imagens de câmeras de segurança do condomínio para verificar a versão apresentada pelo casal. Os dois saíram da delegacia no fim da madrugada, no banco de trás deste carro. Em silêncio, o pai chegou ao Instituto Médico Legal. Sem falar sobre o que aconteceu, veio liberar o corpo do filho. Foram momentos de dor, choro, consolo da família. Na saída, Giovanni Estorto, depois de fazer o reconhecimento, desabafou. O que você acredita que aconteceu? Foi um acidente. Gustavo Souza Estorto tinha 5 anos e era muito ligado ao pai. Nas fotos, os dois aparecem sempre juntos. É assim que Giovanni vai lembrar do garoto. Lindo, meu filho. Tá no céu. Onde tá o... A queda foi pouco antes da meia-noite. Vizinhos ouviram um forte barulho. Avisaram os funcionários do prédio, todos correram. Gustavo já estava caído no chão do estacionamento. Eu estava assistindo o jogo, aí eu saí para tomar um vento, aí de repente eu sinto um vácuo e quando eu vi, eu pensei que até era uma bandeja, alguma coisa de louça. De repente, quando eu vi, era um menininho. Segundo a perícia, o menino caiu desta janela do banheiro. O apartamento da criança fica na cobertura. Gustavo morreu na hora. O condomínio, com vários prédios, fica em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O garoto morava só com a mãe, Juliana Souza Estorto, de 33 anos, depois da separação dos pais há pouco tempo. Do novo relacionamento, os vizinhos pouco sabiam. O namorado tinha sido visto apenas uma vez no prédio antes da queda. Todos eles davam muito bem. Que eu saiba, faz pouco tempo que ela está namorando com esse rapaz.
Os pais, eu nunca presenciei uma briga dos pais biológicos. O menino era um doce de criança. Ele era muito quietinho, mas era super simpático, vivia sorrindo. Juliana e o namorado, Márcio Ferreira, de 27 anos, passaram a madrugada na delegacia. A mãe contou à polícia que deixou o filho sozinho em casa, dormindo, para buscar o namorado numa estação de trem que fica a 11 quilômetros de distância do condomínio. Quando os dois voltaram, encontraram as luzes do apartamento acesas e a porta do banheiro aberta. Gustavo já havia caído do 26º andar. O menino, segundo a mãe, colocou uma cadeira grande e em cima uma cadeira infantil. Para a perícia, o menino caiu pela janela do banheiro. Todas as outras janelas do apartamento têm proteção. Esta vizinha de porta conta que não ouviu brigas. Não teve discussão. A única discussão foi quando a mãe chegou no apartamento e viu que o seu filho não estava lá e entrou em desespero. A polícia apreendeu os celulares de Juliana e Márcio porque a mãe disse que mensagens podem comprovar que ela não estava no apartamento na hora da queda. Juliana teria combinado por torpedo que buscaria Márcio na estação. Câmeras de segurança do prédio podem ajudar a polícia a esclarecer os horários de entrada e saída da mãe. Juliana e o namorado foram ouvidos como testemunhas e liberados da delegacia. O boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita, mas a polícia trabalha com a hipótese de negligência. O menino foi encontrado no chão, de mochila nas costas e tênis. Corta aqui para mim, esse é um dos indícios. Mas há uma questão que desde cedo me entregava e ninguém tinha falado. 1h06, agora descobre-se o seguinte. Descobre-se que eles pararam numa lanchonete para comprar um lanche. Mas quando ela volta, me dá a imagem dela voltando do elevador. Olha lá, tira esse azulzinho. Repara se ele está carregando algum lanche. Nem ela. Na cena do crime, não foi encontrado nenhum lanche. O que aconteceu? Provavelmente, eles pararam para comer ainda. O filho lá e ela parou para comer. Mostra a imagem, você vai ver agora, ó, repara o carro. Corta no carro, meu filho. Esse é o carro dela. Esse é o momento em que o carro está saindo. E a partir daí, essa é uma imagem que a gente acabou de conseguir. E essa imagem conta uma história. Que história? Eu volto já já. Hoje, 20h30 da noite, capítulo inédito de Os 10 Mandamentos. Deixa eu dizer aqui uma coisa, que é simplesinha assim. Eu mostrei a foto do carro e eu disse, né, que desde o início eu estou dizendo, tem 36 minutos que ninguém explica para onde eles foram. Me dá a imagem do carro que a gente chegou. O carro tem um segredo. O que acontece? O carro vai ser levado já foi levado para a perícia. O que a polícia está tentando descobrir no carro? A quilometragem. Esses carros modernos têm um computador e o módulo do computador central guarda na memória as quilometragens do momento de partida até aí. O que o delegado quer fazer, e ele tem razão, é comparar o depoimento que ela deu no trajeto e o que diz o computador do carro. Porque isso, corta para mim, e também descobrir, sangue não é um problema que está no carro, mas sêmen pode ser um problema e também resíduos do lanche. Porque nós acabamos de descobrir onde eles lancharam. Se der certo, eu mostro já já. Para você que está fora de São Paulo, eu desejo uma boa noite, fique com Deus, um forte abraço. Amanhã nos encontramos aqui no nosso Cidade Alerta. Tchau.